Pessoal, no livro escrito por Barçanufo de Palmelo, Colônia Espiritual Nova Esperança, que está aí sob a coordenação de Maria Madalena, vai ser trago para nós no capítulo que trata acerca da colônia Nova Esperança, que também é a colônia de estatística planetária, visto que ali é feito o registro dos espíritos que entram na Terra e saem via encarne, desencarne, bem como aqueles que saem da Terra para irem para orbes mais evoluídos por terem atingido esse patamar. Porque a lei, ela é uma lei de progresso, e quando a gente analisa isso, se nós pegarmos Jesus, o Cristo planetário, ele disse para nós que o Pai trabalha até hoje e ele também. Então mostra que Jesus não parou de trabalhar. Ele continua trabalhando a nosso favor para nos auxiliar. E existe aí uma ideia de que Jesus, ele não só plasmou a Terra, mas outros orbes. Então tem aí em torno de 5, e parece que ele está fazendo a plasmação de um novo orbe. Então, dentre os orbes aí que Jesus plasmou para que o ser humano pudesse viver nesses orbes, de acordo com sua caminhada evolutiva, sob a sua tutela morável, pega aí Capela, Sírios, parece que vai estar incluído aí positivamente Quiron, que é um planeta mais primitivo que a Terra. Lá estão vivendo ainda humanos das cavernas, inclusive degredos que estão acontecendo, está fazendo recambiação de espíritos endurecidos da Terra para Quiron, que é um planeta mais primitivo que a Terra. Dá aí um cômputo de em torno de 6 orbes sob a jurisdição direta do Cristo, Jesus, porque tem um sexto aí que ele está plasmando. E, inclusive, certa feita houvera sido perguntado para o Chico onde Jesus morava. E o Chico disse: no sol. E a pessoa ficou estupefata com aquela resposta. E o Chico foi explicar que o Sol estava na base ali do equilíbrio do sistema solar. Tanto quando a gente fala de aquecimento, de energia, de equilíbrio, de harmonização do nosso sistema solar. Mas, quando a gente pensa a questão de um espírito como Jesus, que é um espírito puro, onde a gente tem aí também São Miguel, São Gabriel, que tem associação de ser o Cristo do sistema solar, e que foi aquele que levou para Maria a mensagem de que Jesus nasceria através dela, e também acompanhou São José. E nesse sentido, além, por exemplo, do próprio Jesus, São Gabriel, São Miguel, Maria de Nazaré, São José também são aí espíritos puros, dentre outros que compõem uma pleiade de espíritos que já não tem mais a nossa característica de pensamento enquanto humanos da nossa faixa, que podem ser longos, médios ou curtos. Acontece que quanto mais a gente tem um pensamento de onda curta, maior é a sua frequência. E aí chega num ponto que esses espíritos puros, angélicos, como esses que nós citamos, eles já vão estar numa faixa aí de pensamentos ultra super curtos, que foge à nossa abordabilidade,
a penetração e o poder, a velocidade do pensamento desses espíritos. Inclusive, quando a gente considera que, por exemplo, se a gente pegar Jesus na sua envergadura crística, quando a massa da Terra ela descolou do Sol, foi entregue por Deus a Jesus para que Jesus plasmasse com essa massa um novo planeta para nos receber. Em sendo assim, Jesus ele toma aquela massa incandescente e começa a fazer essa plasmação com outros espíritos aí que estavam sob o seu comando, que o auxiliaram nesse labor, e sob a égide firme do Cristo, foi sendo possível ser feita a preparação da vida na Terra, que tem aí o seu início há 4,5 bilhões de anos. E acaba, gente, que não é 2 mais 2 é 4, são experimentos, porque quando a gente considera os espíritos puros, que estão aí fazendo a elaboração de um novo planeta e testando as condições adequadas para receber o tipo de humanoide que vai adentrar ali posteriormente, isso vai dizer de uma preparação que também envolve experimento, teste, resultado. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, a questão dos dinossauros, foi visto que não daria certo e os dinossauros, mesmo tendo estado aqui um período, foram tirados daqui e não mais voltaram. Mas, Constantino Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz, aí trazendo para nós que o escorpião, a lagosta são exemplos que desde lá atrás, mesmo aí muito antigos nessa trajetória, continuaram conosco, não foram tirados. Então, vai mostrar aí que existe a questão de erro e acerto enquanto apostas que são feitas em dadas direções, mas que podem ser refeitas. Até mesmo quando o Barçanufo vai dizer da colônia espiritual Nova Esperança, ele diz que no departamento onde são feitos medicamentos, tanto para os doentes encarnados quanto para os doentes desencarnados, então é usado ali as plantas e outros eflúvios para fazer esses pensos. E também considerando, por exemplo, o que eles colocam na nossa água quando vai fluidificar, enfim, direcionado para cada qual, tem um laboratório ali de pesquisa, de associações de diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de substâncias, porque esses medicamentos são feitos visando atender a necessidade de cada qual e pesquisas continuam acontecendo para ir fazendo melhoramento disso. Então, não é uma situação estanque, que já está elaborada, não. Por isso que o trabalho é movimento progressivo. Porque, então, em meio daquele labor, eu vou experimentando, eu vou testando, vou, com a questão da minha observação, inclusive comigo mesma, vendo o que dá certo, o que não dá, o caminho que está funcionando, o que precisa refazer, reajustar. Por isso que quanto mais a gente tem essa honestidade, esse olhar transparente conosco mesmo e com as situações, mais facilita para a gente ir concatenando elementos daquilo que dá certo e eliminando aquilo que a gente vê que não está dando certo, ficando legal. Nesse sentido que você tem aí pelo menos 1 bilhão de anos depois que o Cristo de Deus, Jesus, ele recebe essa massa incandescente, começa a fazer a plasmação da Terra,
vai acontecer que, passando em torno de 1 bilhão de anos, é que vai começar a ter aí os conservados no fundo daquelas águas quentes, dando início aí ao pródromo do que nós entendemos como uma ameba, um ser unicelular que já aparenta uma vida própria. Então, na verdade, é a partir de em torno de 3,5 bilhões de anos que nós tivemos para chegar até aqui. O Chico, ele tinha um cachorro que ele dizia que era dos mais evoluídos que já tinha passado pela Terra, enquanto aí cachorro. Porque se a gente considerar, por exemplo, dentro da espécie dos cães, a evolução do princípio inteligente não é igual de um cachorro para outro. Existem variações. E aqui a gente poderia estender isso também para gatos, tigres, chimpanzés e por aí vai, as diferentes espécies, que computa-se que esteja em torno de 30 milhões de espécies no planeta Terra, entre os que nós conhecemos e não conhecemos, porque tem muitos locais da Terra que nós não alcançamos e tem espécies ali viventes e portanto nós não conhecemos e muito menos catalogamos. Mas, em considerando dentro de uma espécie, existem variações evolutivas no princípio inteligente que anima aquele corpo. Então, o Chico, ele tinha um cachorro que ficava deitado ali no colo dele enquanto ele estava psicografando. As pessoas chegavam, ele não rosnava, não assustava, não atrapalhava. E o Chico dizia que ele já estava num grau tal de evolução ali para aquela espécie que ele acredita que ele já renasceria como chimpanzé, não mais como cachorro. Por outro lado, ele tinha uma outra cachorrinha chamada Fofa, que de fofa nada tinha, porque ela era ciumenta em relação ao Chico, avançava nas pessoas que aproximavam do Chico, queria no sentido de afastar quem estava se aproximando. E mostrava aí que o princípio inteligente que animava essa outra cachorrinha, a Fofa, ainda estava bem aquém desse outro cachorro que já tinha essa tranquilidade e essa participação ativa, enquanto ali junto do Chico, vibracionalmente. Ele tinha um outro cachorro que, quando ele ia rezar ali dentro do seu quarto, no final do dia, ele agachava ali, colocando o cotovelo sobre a cama para fazer essa oração, e o cachorro ia e fazia o mesmo movimento. E o Chico pegava esse cachorro olhando para ele com o olho lacrimoso, como a confirmar tudo que o Chico estava rezando e dizendo para o Chico pelo olhar que estava rezando para que ele pudesse ser atendido naquilo que ele estava colocando ali, dando um pensamento de que ia dar certo. Então mostra que quando a gente fala, por exemplo, até mesmo os mamíferos, as aves e alguns invertebrados têm consciência. E aqui, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, a questão de todas as espécies viventes, existe ali o princípio inteligente, um espírito, até num vírus tem ali um espírito rudimentar, mas tem. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, a imagem de um vírus atacando uma bactéria, como se fosse uma nave que encostasse ali próximo àquela bactéria, injeta dentro da bactéria o material genético dele e essa bactéria passa a produzir novos vírus, até ela mesma romper, explodir os novos vírus. E a bactéria vem a morrer. Da mesma forma, o vírus faz com a nossa célula. Então, se a gente pegar um vírus aí, que sequer tem organização celular, porque ele é acelular, ele tem um DNA, um RNA e uma cápsula proteica envolvendo ele. Mas tem um espírito ali rudimentar. Mas quando a gente fala aí dessa questão de uma consciência, se a gente pegar aves e mamíferos, que são um dos animais de sangue quente, e alguns invertebrados, isso é positivamente fato. E nesse sentido que, quando a gente considera que a partir ali, daquela célula inicial no fundo daquelas águas, foi feitos os pipoques,
que aconteceria a posteriori, até chegar aí na própria questão de plantas terrestres. Depois a gente teve daquele peixe, o audacioso que saiu da água para a terra firme, deu início ao batráquio, que aí seria o pródromo dos próprios anfíbios, depois os répteis. E nesse sentido, vai mostrando para nós que aconteceu todo um processo, um passo após o outro, para que nós chegássemos nesse momento que nós estamos, inclusive considerando os avanços que estão acontecendo na epigenética. Porque a doutrina espírita, ela nos dá um novo olhar sobre a questão da epigenética. Porque quando eu considero que o meu espírito ele é pré-existente ao berço e vai continuar a sua romagem depois do túmulo, isso dá a entender que o meu espírito ele tem o poder de movimentar o meu gene e de manobrar isso. Naturalmente, que se a gente considera que o espírito ele tem o poder, o pensamento que modifica a matéria, isso também tem a ver com a nossa própria célula, que é impactada por aquilo que a minha mente emite. Inclusive porque nós temos aí no nosso encéfalo o cérebro reptiliano, que tem a ver com as nossas agremiações instintivas, os nossos aprendizados que aconteceram ao longo dos evos da nossa romagem até chegar aqui e que foram internalizadas como estímulos automáticos. Então a gente pega, por exemplo, o batimento do nosso coração. Eu não fico acompanhando e dando comando para o meu coração bater. Na verdade, eu até esqueço que ele está batendo. Mas, mesmo que eu conscientemente não acompanhe o processo de batimento do meu coração, esse processo, ele continua acontecendo. Então, não é algo que eu preciso pensar nisso, dar um comando ou ter uma atitude interventiva no meu coração para que ele bata a revelia de mim mesma, porque é um aprendizado que se tornou um instinto e, nesse sentido, uma reprodução e continuidade automática que foi, então, tornado parte de mim sem que eu precise averiguar. A mesma questão, a respiração, que acontece a revelia de mim mesma, porque se eu tentar parar minha respiração, eu não consigo. Se eu entrar debaixo de uma água e ficar ali, numa tentativa de parar minha respiração, eu sou obrigada a voltar para a superfície. Porque é um movimento que é instintivo e, nesse sentido, a reprodução dele é imposta a mim, independe de mim. Inclusive, quando a gente considera, por exemplo, os espíritos puros, são aqueles que têm uma reprodução automática da caridade. Então, o espírito, quando chegou nesse ponto, ele não precisa ficar acompanhando se ele está vivendo caridade, ele reproduz isso automaticamente. Porque isso já tornou parte dele, a revelia dele mesmo, por causa do estágio que esse espírito alçou. Nesse sentido, que nós temos aí a questão do cérebro triuno, consono vai ser trago nesse livro que foi escrito pela Irvênia, mais outros 2 autores junto com ela, de título Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. E vai ser trago que nós temos 3 blocos no cérebro, consono já houvera sido elucidado para nós por André Luiz e Calderaro. Então, você tem aí o cérebro inicial, que é um encefálico tronco, que inclui mesencéfalo, ponte e bulbo, o cerebelo, que é o diencéfalo, e os núcleos da base, e ainda o sistema límbico, que
são conjunto das subcorticais estruturas. Então, é o primeiro andar da nossa mente, onde a gente arquiva os atos instintivos, os que foram automatizados, e esses houveram sido apreendidos por nós nas nossas experiências pregressas, particularmente aqueles de reprodução da espécie e sobrevivência. É o porão da nossa individualidade, diz respeito ao id e ao inconsciente, porque quando a gente fala, por exemplo, das atitudes referentes à reprodução e à sobrevivência, isso acaba que é algo que a gente traz de instintos que nós construímos. Porque aquilo que vira uma repetição, que de tanto tempo que aquilo repete, passa a ser automatizado, vai dizer do porquê nós conseguimos chegar aqui. Porque a sobrevivência nossa, enquanto espécie, só foi possível por esse ato automático instintivo de alimentar, de beber, de reprodução da espécie, de sono, que são aí aspectos instintivos, automáticos, que a gente ainda não chegou na consciência, porque mesmo que eu não tenha um pensamento contínuo, mesmo que eu não tenha uma consciência desenvolvida, eu vou fazer. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma esponja, que é um animal invertebrado, que não tem órgão diferenciado e que vive aí nas águas, doces e salgadas, que tem as espécies respectivas de cada tipo de água, ela, instintivamente, ela tem um movimento de assimilar nutrientes pela água. Aquilo entra nas células dela. Ela não tem o estômago, aparelho digestivo, mas dentro da célula acontece a digestão daquele nutriente. Ela assimila os resultados que é útil para ela, elimina as excretas, que joga na água e sai pelo ósculo, que ela tem uma abertura onde entra o alimento e a água e sai as excretas. A própria água, ela vai assimilar ali na célula, vai fazer assimilação do oxigênio, liberar um gás carbônico, enfim, ela faz toda uma circuitaria nessa parafernália metabólica e que é instintivo, porque ela não tem ainda um pensamento contínuo para, inclusive, ajuizar, de ficar acompanhando decisão por decisão daquilo que ela está fazendo. Mas, instintivamente, esses movimentos acontecem de sobrevivência, inclusive quando ela vai fazer o brotamento, que é a forma como ela reproduz, ali mormente, enquanto aqui prevalece. E, nesse sentido, mostra do porquê ela sobrevive. Por isso que quando a gente fala desse primeiro cérebro inicial, que está aí no nosso tronco encefálico, é também chamado cérebro reptiliano. Porque a gente tem aí, tanto considerando, por exemplo, seja os próprios invertebrados, mas os vertebrados, que pega dos peixes, passa por répteis, antes tem os anfíbios, que está aí nessa transição entre peixe e réptil, ave, mamífero, no qual nós estamos incluídos, nós temos essas automatizações. Já a zona intermediária é o neocórtex, que é o córtex que externamente reveste os cerebrais hemisférios, menos uma parte dos lobos frontais, e talvez também uma parte dos temporais lobos. Vai ter a ver com o segundo andar da nossa mental casa, onde são despendidos vontade, esforço, no presente, desse momento, para intelectuais aquisições e definição de nossa moral postura. Então, na questão dessa esfera mental nossa, tem a ver com o nosso ego e com o nosso consciente. Agora, já os lobos frontais, que tem a ver com o neocórtex dos lobos frontais, especificando o pré-frontal dos frontais lobos, talvez também
o córtex da parte dos temporais lobos, vai corresponder ao terceiro andar, onde a gente deposita os ideais que desejamos conquistar e que precisam ser conquistados, mesmo que isso não esteja ainda na esfera de um foco, as metas que precisamos atingir no porvir. Tem a ver, portanto, com o nosso superego, com o nosso supraconsciente. Por isso que a questão da divisão que vai acontecer traz de evolução que a gente vai acontecendo em nós e que também diz de misturas que aconteceram para aquele pré-humanoide entrar na consciência contínua humana, até quando a gente fala de levas que vieram de outros planetas, porque inclusive, gente, essa questão dos outros planetas, como isso não vai ser dito em Colônia Espiritual Nova Esperança, nós temos aí tanto a movimentação de nave espiritual que entra e sai nas imediações de locais específicos, inclusive ele estava falando ali de Palmelo, porque sobre a cidade ali, pegando a imediação de Caldas Novas, está essa colônia espiritual, Nova Esperança, e você tem um local que a gente consideraria uma pista para essas espaciais naves, que tanto vão entrar na Terra quanto sair, que é um portal para entrada e saída de espíritos que vêm e vão de outros planetas. Agora, quando a gente considera que um espírito ele pode andar entre planetas, tem a ver com merecimento, com uma evolução mínima. Porque se a gente considerar a questão de um terráqueo, o motivo pelo qual não é permitido a nós ir para outro planeta, isso tem a ver com o nosso estágio evolutivo e com os armamentícios que ainda nós temos. Se para um encarnado da Terra que vê um populacho em outro país, ele já cria uma guerra, imagina se ele tiver acesso a um outro planeta, o que ele não vai aprontar? Então, os benfeitores, sabedores disso, não permitem. Por isso que a gente fica, às vezes, nessa enxugação de gelo, tentando descobrir vida inteligente em outras partes do sistema solar, e a gente não encontra, porque isso não está aberto para nós e permitido. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, a distinção entre planeta e plano espiritual, vai dizer de que o espiritual plano é um local espiritual na Terra. Então, a pessoa desencarna, ela vai para um local da Terra. E quando a gente fala desses planos espirituais que pertencem à Terra, você tem tanto umbral, que são locais mais necessitados, que pode ter diferentes gradações de umbral, região trevosa, região abissal, Vale dos Suicidas. Mas nós temos regiões mais felizes, como as espirituais colônias, e até regiões mais elevadas, que façam parte da Terra. Agora, quando a gente fala de um espírito que tem elevação suficiente, condição para sair da Terra, ele pode ir para outro planeta. E, nesse sentido, a pessoa ela vai de um planeta para o outro. Então, você tem essas naves espirituais que fazem essa transportação. Tanto quando a gente considera espíritos que saem daqui para ir para outro planeta, quanto a chegada de espíritos de outros planetas para a Terra, que são feitas através dessas naves espaciais, do espiritual plano. Agora, não é um encarnado de outro planeta que vem à Terra, mas de espíritos que chegam à Terra para residir aqui. Então, chegada de espíritos de outros planetas que vêm para cá para então residir na Terra.
e não de um espírito que esteja encarnado em outro planeta e vem para cá. Agora, se a gente pegar, por exemplo, um extraterrestre, que tem evolução suficiente para viajar de um planeta para o outro, são populações que estão vivendo em planetárias comunidades mais evoluídas que a Terra, e quando elas viajam é com a intenção de auxiliar outras planetárias comunidades a avançar espiritualmente. Que vai ter a ver aí com uma forma de levar instrução, consolo, por serem populações mais evoluídos, esses extraterrestres de outros planetas que aportam aqui com esse objetivo. Quando a gente fala de comunidade planetária que não tem a necessária evolução, não teria condição de viajar. E por isso que a gente fala que o homem, ele não pode ir para outros planetas, por causa das nossas bélicas armas. Nós só vamos ter condição de viajar para outros planetas quando a gente se tornar pacífico. Porque se a gente, no estágio que nós estamos, formos para outros planetas, nós vamos criar guerra lá. Então, considerando aquele que vem para a Terra, encarnado de outro planeta, isso só vai ser permitido se ele tiver uma condição elevada espiritual. Nesse sentido que sair de um planeta para o outro em um corpo físico, enquanto encarnado, só se o espírito que habita aquele corpo encarnado tiver evolução suficiente. Nós terráqueos não estamos enquadrados nisso. Inclusive, gente, assim, quando a gente tiver evolução suficiente para esse tipo de contato com extraterrestres, que são aí espíritos encarnados ou não de outros planetas, vai ser possível a gente ter uma live, como hoje a gente pode iniciar uma live pela rede social, em que alguém no Iapoc entra e outro no Chuí entra naquela mesma live e outros ao longo do país assistem ao mesmo tempo. Será possível a gente fazer isso no futuro, quando a gente tiver merecimento para ter contato com outras coletividades planetárias, que não a Terra. Porque aí, o que vai acontecer? Vai ser possível a gente fazer uma live, cada um de um planeta ali participando daquela live, trocando ideias. Mas isso só vai ser possível ser permitido para nós quando a gente se tornar pacífico, quando a gente conseguir erradicar a fome que existe no nosso meio, as misérias, em que muitos não têm o básico necessário, porque poucos ficam com excesso. Até quando a gente considera essa questão do excesso, porque a gente sabe que cada um de nós precisa ter cuidado para ir desfazendo os nossos excessos. Mas quando a gente considera, por exemplo, que uma porcentagem pequena detém a maior riqueza do planeta, enquanto que uma maioria não tem o básico. Enquanto acontecerem essas guerrilhas entre nações, em que bebês, crianças, doentes são usados como armas de guerra, bélicas. Enquanto se demorar esse estado de coisa por aqui, não vai ser permitido para nós esse tipo de experiência, infelizmente. Porque vai acontecer que, se isso fosse permitido, aquele que guerrilha contra uma criança vai fazer isso com um extraterrestre de outro planeta. E é bom que seja assim, porque isso é proteção até para o sistema solar. Porque se acontecesse uma guerra interplanetária, todo o sistema solar seria abalado, prejudicado. Inclusive, quando a gente considera os habitantes de outros planetas do sistema solar, eles estão no estágio mais evolutivo que a gente. E por isso eles podem nos ver. Lá não tem mais guerra, não tem mais essas mazelas que nós temos aqui, porque o planeta Terra é o único de prova de expiação no sistema solar. Porque para cada sistema solar, pelos universos afora, você tem um planeta de prova de expiação, exatamente para evitar guerras entre planetas.
Porque os planetas mais evoluídos, eles nos veem, nós não podemos vê-los, porque a gente é inferior. Por isso que a questão de nós não podermos ainda fazer essa interação com esse terrestre é protetiva, devido ao nosso estágio ainda acanhado moralmente e inferior. Nesse sentido que se encarnados não vai ser fácil ir a outros orbes, em espírito eles podem ir. Então, se for avançado, para planetas mais elevados, e sim perfeitos, para planetas que estejam alinhados com a sua evolução, ou constam no direcionamento dos responsáveis mentores pela evolução dos grupos que viajarão. Então, a gente tem, inclusive, um relato de Humberto de Campos, no livro Novas Reportagens, em que ele conta uma visita que ele fez ao planeta Marte, na condição de espírito. Ele já tem uma elevação espiritual, tinha condição moral de ir para lá e aproveitou uma excursão e foi visitar o planeta Marte. Então, ele conta nessa reportagem o viagem que ele houvera feito para Marte. Agora, se a gente pegasse outros espíritos como ele, que têm uma espiritual evolução, eles podem ir em caravana para visitas de estudos, para conhecimentos e verem outros planetas, nos trazendo, inclusive, detalhes e notícias de outros lugares. Nesse sentido que vai ser trago aí que relatos acontecem, a gente tem também, na Revista Espírita, Kardec traz revelações sobre habitantes de Júpiter. A mãe do Chico, já desencarnada, quando escreveu por intermédio da psicografia dele, trouxe relatos de um outro planeta do sistema solar mais evoluído, que diz aí de condições diferentes das nossas aqui. Mas até mesmo, gente, aquilo que é revelado para nós de outros planetas é graduado, nem tudo nos é dito. E, inclusive, até Consono Bassanufo vai trazer nesse livro que a colônia espiritual Nova Esperança, ela tem o formato de uma espiral, e à medida que você vai subindo nesse espiral, tem departamentos que é defeso, que é fechado para alguns. Nem todas as portas estão abertas, depende da evolução do espírito, inclusive aonde ele pode ter acesso dentro de uma colônia espiritual. Consequentemente, outros planetas, mesmo que alguém venha nos trazer detalhes, muitas coisas ficam defesas para nós, porque nós não temos ainda mérito para adentrar isso. Porque acaba que o diferencial daquilo que eu acesso é a minha evolução moral. É o bem que eu construo em torno de mim. É a vitória sobre mim mesma. É isso que me dá esse passaporte ou não para esferas mais elevadas, seja sob que circunstância for. E quando a gente fala, por exemplo, do trabalho no bem, tanto encarnado quanto desencarnado, ele vai ganhando um bônus hora, que não é um pagamento, porque aquele que está imbuído do dever, ele faz de forma gratuita e feliz por poder ajudar, mas à medida que eu engajo no serviço nobre, eu vou tendo uma construção de mérito. Eu queira ou não, essa construção de mérito ela vai acontecendo. Tanto se a gente falar, por exemplo, um espírito que estiver encarnado quanto desencarnado. E por isso que acaba que isso vai dizendo daquilo que eu vou acessando, porque a cada um segundo suas obras. Por isso que, se muitos levianamente ficam esperando a proteção dos anjos,
deveriam, na verdade, aprimorar a apreciação do enobrecente esforço dos homens de bem. Porque até mesmo o aproveitar aquilo de bom que chega para mim, compete a mim. Porque se eu menoscabo as dádivas do céu na minha direção, então, como eu não estou valorizando aquela ensancha, eu acabo perdendo aquela escada. E nesse sentido que Consuelo Barçanufo vai dizer também nesse livro, a gente tem aí diversas frentes de tratamento numa colônia espiritual. Igual essa colônia Nova Esperança, que iniciou ali no início do século passado, ela tem aí uma atuação tanto ali naquele local quanto Brasil e orbe afora, como uma aí das mais importantes, até porque ali é feito o registro estatístico da movimentação dos espíritos, tanto aqueles que encarnam na Terra, aqueles que desencarnam da Terra, aqueles que saem para outros planetas de mudança, porque atingiram a evolução para isso, aqueles que chegam aqui. Inclusive, porque quando a gente fala de um espírito que chega para a Terra, ele pode estar vindo em degredo, pode ser que esse espírito estava numa condição mais evoluída, num local mais evoluído, e por quedas sucessivas ele foi degradado para cá. Mas a gente pode falar também de espíritos que estavam em planetas primitivos em relação à Terra e foram recambiados para cá. Já fizeram aí a sua romagem no planeta mais primitivo, que é onde todos nós começamos, nosso carreira evolutivo, e soou o momento de ir para um orbe de prova e expiação, então eles estão chegando para cá. Naturalmente que se a gente pensar um planeta mais evoluído que a Terra, é difícil a gente pensar em degredo, porque já são coletividades mais evoluídas. Mas, se a gente considerar, por exemplo, quando teve os degredados de Capela, ali era um orbe mais evoluído. E aconteceu o degredo de espíritos vindos para a Terra, devido ali a quedas morais. Por isso que vão existir variações, até porque a lei é progressiva. Então, a gente vai evoluindo, um passo após o outro, mesmo que lentamente, mas a Terra hoje é um orbe de prova e expiação. Quiron é um orbe primitivo, que também está sob a condução de Jesus. Se a gente pegar a Capela, já deve hoje ser um mundo feliz, porque ela já estava na frente da Terra. E nesse sentido que, se nós considerarmos, por exemplo, quando vieram os degredados de Capela, naquela época a Terra ainda estava numa condição primitiva. Somente que hoje os espíritos que estão sendo degradados da Terra estão indo também para um planeta primitivo, Quiron, em relação à Terra, porque você tem a gradação dos planetas. Então nós temos aí o planeta que é primitivo, que é para onde são recambiados espíritos que foram recentemente criados, mas também para esses planetas podem ir espíritos já desenvolvidos em inteligência, mais pífios em moralidade, com quedas e endurecimentos, que são degradados para esses orbes primitivos. A gente tem os orbes de prova e expiação, como a Terra, que está em transição planetária, os orbes regenerados. Nós estamos em transição para um orbe de regeneração. E temos aí os mundos felizes acima dos mundos regenerados e os mundos divinos acima dos mundos felizes. Mas isso é o que a gente alcança. Inclusive porque tem as orbes intermediários entre cada um desses tipos que nós falamos. E se a gente pegar, por exemplo, a partir dos mundos divinos, a gente sabe que existem variações que fogem do nosso escopo e, inclusive, orbes que podem estar acima, porque existem aqueles espíritos que estão acima de Jesus. Jesus continua evoluindo, mesmo sendo uma envergadura crística, sendo um espírito puro,
angélico, até se a gente considerar, por exemplo, que os espíritos puros, eles já alcançaram a perfeição. Mas é um tema palpitante, inabordável, porque os atributos dos anjos nós não conhecemos, não temos capacidade de raciocínio para compreender. Então, existem algumas revelações que são tragas para nós acerca disso, até porque se existe um espírito acima de Jesus, é porque mesmo Jesus já sendo um espírito puro, ele continua em evolução. Daí, nesse sentido, é uma escala que foge do nosso porte visional. Mas, quando a gente pega, por exemplo, Jesus, é um espírito puro, que tem aí alguns planetas sob o seu comando, que ele plasmou, porque ele mesmo disse que ele continua trabalhando até hoje. E, inclusive, os planetas por onde Jesus passou no seu processo de evolução até chegar a se tornar um espírito crístico, já viraram pó. Não existem mais. Então, se perderam na ampulheta do tempo a trajetória evolutiva de Jesus, porque está muito distante de nós. E, nesse sentido, ele, como governador planetário, é aquele que está no timão do nosso navio. Por isso que, quando é trago para nós essa questão do esforço realmente que nos competirá nessa gleba, isso traz dessa abraçar livremente o dever. Então a gente já não repara em Pedroso, avançamos nesse desiderato, onde a manjedoura é a suprema diretriz da humildade e a cruz é a suprema diretriz da renúncia. Porque nós vamos cantochando então essa proposta. Por isso que, se a gente pegar aí a nossa linha aí, que nós estamos ainda como humanos, caminhando para a angelitude, mas que ainda está muito distante de nós, nós podemos compreender, inclusive, a interconexão que existe entre as diferentes formas de vida na Terra. Então, a gente tinha aí aquela ideia infantil ainda de que o ser humano estaria no centro do universo, que já caiu há muito tempo, porque a gente sabe que nós não só não estamos no centro do universo, como somos de um orbe dos menos evoluídos do universo. E até mesmo quando a gente fala, por exemplo, a questão das outras espécies que vivem aqui, a gente sabe que, pela visão que é traga para nós não somos melhores que as outras espécies, nós estamos no mesmo patamar. E por isso precisamos nos acudir reciprocamente. Por isso que aquele que maltrata um animal é porque ele ainda não aprendeu a amar. E, inclusive, gente, quando nós falamos a questão da perversidade, é uma doença. O indivíduo que se demora numa crueldade que leva ele a maltratar, seja um animalzinho de estimação, seja um idoso, seja uma ameba, vai acabar que ele ainda se demora num adoecimento psíquico que traz o endurecimento no qual ele está e que pode e acaba trazendo para ele aí séculos de dor expiatória em reencarnações pungentes, inclusive com os riscos de ovoidização que ele corre, parasitismo, vampirismo, obsessão, subjugação, fascinação.
Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma mente que ainda se demora na perversidade, ela é perversa primeiramente consigo mesmo. Então, por exemplo, se você pegar uma célula da sua pele, tirar ela de você e colocar num tubo in vitro, com o tempo isso vai virando uma ameba, sem uma forma definida, continua sendo uma célula viva, mas se transforma aí num ameboide, que não tem um rumo o qual ele tinha antes, porque quando ele estava na nossa pele, o nosso espírito estava conduzindo a função dessa célula. Daí, quando ela é retirada e não está mais sob a jurisdição do nosso espírito, vai acontecer que ela perde a forma de epitélio que ela tinha, entra nessa forma mebóide desordenada. Então, significa que o meu espírito, ele dá um comando para a minha célula, para a função que ela executa. E então, isso significa que as vibrações de perversidade, de ódio, de vingança que eu emito, é recebido e danifica primeiramente a minha célula, para depois chegar no outro. Por isso que a questão do endurecimento pode acabar nos levando a sofrer degredo. Porque se eu não desperto a tempo para as minhas questões e vou em busca do perdão, da caridade, da renúncia, vai acabar que eu vou entrar numa espiral de endurecimento tal que depois pode ficar irreversível para mim e continuar no orbe que eu estou. Eu vou para baixo, eu vou para um planeta pior. Por exemplo, quando a gente fala a questão da ovoidização, que é a atrofiação dos órgãos do perispírito, e também as questões, por exemplo, de zoantropia, que os perispíritos se deformam em outras formas animais, o perispírito de um humano se transforma em formato de animais não humanos. Então mostra aí onde nós podemos chegar com o nosso endurecimento. Por isso que quando o indivíduo ele desperta para a necessidade de cultivar dentro de si a bondade, vai acontecer que ele, então, faz um caminho de elevação. Como Jesus vai dizer na parábola do implacável devedor, que o reino dos céus ele é semelhante a um homem que ali reinava e ele quis ajustar contas com seus servos. Quando ele foi começar a fazer esse ajuste de contas, foi trago até ele um devedor de 10.000 talentos. Esse devedor não tinha com o que pagar. Então, o Senhor ordenou que fosse vendido a sua mulher, suas crianças, ele, tudo quanto ele tinha, para ser pago a dívida. E, nesse sentido, o homem, então, prosternado, reverenciava dizendo em imploração: "Se longânime para comigo, vou te pagar tudo dos talentos que o Senhor me emprestou." Então o Senhor se compadeceu e acabou liberando o servo e perdoando a dívida. Mas quando esse servo sai e chega na esquina, ele encontra um dos seus conservos, que devia a ele 100 denários, ou seja, uma quantia menor. Porque enquanto ele tinha que pagar 10.000 talentos e foi perdoado, o conservo devia a ele 100 denários, e ele então agarra, começa a estrangular esse conservo e diz para ele, em ordenação, pagar. O conservo se prosterna, começa a rogar, pedindo para que ele fosse longânime com ele, que ele pagaria, mas ele não quis saber. Lançou esse conservo na prisão até que ele pagasse.
o último vintém. Então, os conservos viram o que tinha acontecido, ficaram muito entristecidos e foram fazer o relato para o Senhor do que tinha acontecido. Então, o Senhor convocou esse servo e disse: mau servo, eu te perdoei toda aquela sua dívida quando você me rogou. Devia você igualmente ter tido misericórdia do seu conservo, que te devia muito menos do que você me devia. Então esse senhor se irou, entregou esse servo aos carcereiros até que viesse a pagar tudo que estivesse devendo. E Jesus remata: assim fará o meu Pai que está nos céus, se vocês de coração não perdoardes ao seu irmão. Mostrando que essa atitude, essa postura mental, ela é um passo que dá aquele que vive a bondade. E acaba que quando eu tenho essa atitude com uma vibração interna, isso vai se espraiar, primeiro a ser beneficiado sou eu mesmo, e vai se espalhar para tantos quantos senteiam comigo. Porque quando a gente fala do interesse do porvir, desse único passaporte que a gente tem para nos elevarmos, isso se sobrepõe a qualquer humana consideração e a qualquer interesse, do porte que for. Conforme vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse sentido que nós, ao descobrirmos este tesouro, a gente acaba que faz a opção por trocar todo o resto por este tesouro. Que é também, gente, essa perspectiva do melhoramento próprio. Que nós precisamos realizar, porque nós estamos sendo constantemente rondados para cairmos na tentação. E é um ataque nos nossos vulneráveis pontos mesmo, que acontece um passo após o outro, e que quando me encontra nessa perspectiva do despertamento e da ação na direção do aqui vim, vai acontecendo que eu vou, então, focando no que importa, sem me preocupar com os ataques. Até porque, se eu não sou capaz de sentir direito, de pensar direito, de falar direito e de agir direito, isso vai correr por minha conta. Eu não vou poder usar como justificativo o ataque que eu recebi. Como a irmã Sheila traz numa de suas mensagens, que foi dado para nós todo esse arsenal de bênção. E nós temos aí o testemunho de Jesus como nosso farol, nosso modelo. Significa que, se eu não consigo arregimentar o meu mundo interior para dar conta de pensar corretamente, sentir corretamente, falar corretamente, agir corretamente, vai acontecer que eu vou ser a única responsável. Inclusive, quando a gente considera, por exemplo, que a palavra, ela é uma potência que acontece enquanto uma necessidade que nós temos do uso dela para a nossa evolução, e que por isso a direção que eu dou para a minha palavra, o que ela carrega vibracionalmente, traz do que eu nutro no meu coração, no meu pensamento. E aí então é possível usar uma palavra que auxilia, que consola, e não que denigre. Por isso que nós vamos fazendo essa rogação de luz
sem que a treva nos tome, e vai sendo possível, ao calor dessa inspiração, a gente plasmando uma individualidade nova, com o indizível dito. Seja em Gadara ou no Tabor, essa nobilitância vai se destacando. E aqui, gente, que entra a questão da poder dos espontâneos sacrifícios, dessa caridade que amansa e nos estimula a gerenciar elementos energeticamente manobrados. Por isso que os tratamentos espirituais, eles continuam, até mesmo todo o preparo que os maiores fazem para nos ajudar, mas eu posso bem acabar isso, acolher e valorizar essa dádiva, fazendo tudo quanto me esteja ao alcance, no limite da minha força para multiplicar isso, ou eu posso ter uma atitude onde afasto essa dádiva de mim e, em sendo assim, ela pode até ser regada sobre mim, mas eu não absorvo. E, nesse sentido, eu posso entrar numa situação em que eu já não diviso quando eu vou lograr sair. Porque quando a bênção chegou, seja na forma de uma instrução, de uma oração, eu estava fechada. E que tem a ver com essa questão da nossa intrepidez e perseverança no bem. Que é quando Jesus, inclusive, vai trazer para nós: esforça por entrar na porta estreita. Faz uma vontade violenta sobre você mesmo para avançar no caminho do bem. Em pensamento, em sentimento, em palavra, em ação. Porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Ou seja, eu tenho possibilidade, estou com a minha vontade sob o comando da minha disciplina, do meu esforço, colocando isso a serviço da força soberana. Eu preciso aproveitar para atravessar essa porta, que é realmente o que eu consigo concretizar no meu mundo íntimo, de elevado. Porque aí, chegado nesse ponto, eu já consigo uma relativa estabilidade nessa proposta nobre e eu vou então correndo menos risco de cair. Porque o positivo no nosso areal interno, o nobre, ele vai nos vitalizando e também vai nos dizendo aí de uma espiritualização que vai acontecer no nosso ser, onde, com frases impactantes, vai sendo mostrado a nós como melhorar a nós mesmos. Que é aí o desejo que nós temos de levar o auxílio e o consolo, que movimenta energeticamente para que nós consigamos voar e então ir fazendo essa propalação.